Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. Essa foi a palavra que o Senhor me mostrou nessa noite. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor lá em Números, capítulo 22, que diz assim, o título da história, Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lembe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio da terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de fronte a mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos midianitas com os preços dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui esta noite e vós trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, dos Moabitas, os enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar, porventura poderei pelejar contra eles e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque é bendito. E até aqui que o Senhor nos abençoe. Querido Deus e Pai que está no céu, Papai de glória, Papai celestial. Aqui estou, meu Deus, diante do teu altar com a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, meu Deus, falar na minha boca, que nada venha de mim e sim do Espírito Santo. Vai preparando os corações, meu Deus, que vão receber. A mente de cada um, Senhor, vai abrindo para que essa palavra possa entrar, ser plantada e dar fruto para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos, aqui estamos diante de uma palavra. Às vezes você pode dizer assim: diaconisa, num culto de família você vai pregar a história de Balaão? Vou porque foi isso que o Senhor mandou. Eu estava estudando essa palavra agora à tarde e falando: Senhor, se não for essa palavra, o Senhor não me bota para ministrar. Assim eu terei certeza que esta foi a que o Senhor preparou nesta noite. E aqui estou. E como diz a palavra do Senhor: se Cristo comigo vai, eu irei. E aqui estou para a honra e glória do Senhor. Aqui estamos diante de uma palavra que ela vai, meus irmãos, ela vai nos dizer
quando nós vivemos na carne, nós saímos do Espírito, nós temos ganância pelas coisas materiais, pelas coisas que não provêm do céu. Nós devemos saber nessa noite, essa palavra vai nos dizer, meus irmãos, como é quando Deus abençoa. Aqui esse povo de Israel, quando eles partiram ali do Egito, Deus abençoou aquele povo. Todo mundo sabe que aquele povo foi abençoado por Deus. Quando Deus tirou eles do Egito, Ele o abençoou. Então ali eles vinham com toda força, com todo vapor, eles ganhavam batalha, entravam em batalha, saía batalha, e o Senhor com eles, porque quando o Senhor está conosco é diferente. Quando o Senhor está com nós, tudo que nós vamos fazer dá certo, não tem como dar errado. Então aquele povo ali vinha, entrava a cidade, saía a cidade, e eles ganhando tudo, e aquela fama foi se espalhando. E ali eu quero dizer, meus irmãos, que Deus, quando tirou eles do Egito, Deus não falou que iria ter obstáculo. Deus não falou para eles que eles iam ter que enfrentar batalhas, mas só que Deus tem vezes que Ele não fala para nós, porque nós somos falhos e às vezes nós corremos. Às vezes nós não esperamos para fazer o que Deus nos manda. Então Deus não dá os detalhes, mas Ele estava com eles. Então ali quando aquele povo chegou ali de frente àquela terra, que ali Moabe era o rei, ele viu aquele povo, ele ficou com medo, porque, meus irmãos, quando Deus chega, o diabo corre. Quando Deus chega, Ele não fica. Então se você tem Deus na sua vida, se você está mediante a palavra de Deus, mediante o que Deus manda você fazer, você não tem que temer, porque todos os passos que você dá, Deus está contigo. Então quem não tem o Espírito Santo de Deus tem medo. Quem não tem o Espírito Santo de Deus corre com medo, porque nós somos pessoas diferenciadas. Nós somos pessoas que andamos na luz. Nós andamos brilhando diante do Senhor. Se nós andamos fazendo o que o Senhor nos manda, nós temos vitória. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos vitória. Às vezes nós passamos por alguma luta, porque a luta faz parte da vida do crente. A luta faz parte da nossa vida cristã, porque nós temos que ter luta para depois nós contar a vitória. Então ali, meus irmãos, quando aquele povo pararam de frente ali, Moabe começou a tremer e começou a ficar com medo, e ali ele comparou: pronto, agora esse povo vai lamber tudo e vai lamber nós, assim como o boi lambe a erva do campo. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas o boi, quando ele vai comendo, ele come de um lado, do outro, e ele vai embora. Então ali ele comparou por conta disso, que ele viu que nada ia parar aquele povo, porque aquele povo estava abençoado por Deus. Então aquele povo só ia receber alguma maldição, aquele povo só ia parar se o Senhor mandasse, que eles já tinham sido abençoados. Então ali, meus irmãos, quando Moabe viu aquele povo que começou a ficar com medo, ali havia um homem chamado Balaão em Petó, que lá em Petó era terra de gente que mexia com coisas erradas, macumbas, outros deuses, outras coisas que não provinham do Senhor. Então ali Balaão era um homem que ele era um profeta do Senhor. Mas Balaão era aquele homem que ele, se tivesse um culto, ele estava dentro. Se tivesse uma festa também, ele estava. Se tivesse o que tivesse, ele estava. É tipo aqueles crentes que diz assim: hoje eu estou na igreja, mas amanhã eu vou ouvir uma musiquinha do mundo. Não tem nada. Balaão era tipo esse crente. Ali ele usava o poder que Deus dava para ele. Ai, diaconisa, mas Balaão era desse jeito e falava com Deus. Falava, porque Deus, quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando é para a glória dele se manifestar, o Senhor usa, não importa quem é. Ele não faz distinção de pessoas. O que a pessoa fazia, o que deixa de fazer. Porque a pessoa, não é porque a pessoa está ali pulando, está ali rodopiando, que quer dizer que vai para o céu. Se não fizer o que Deus manda, não faz, não vai para o céu. Mas não quer dizer que o Senhor não fale, que o Senhor não abençoe, que o Senhor não use, porque tudo que Ele vai fazer, se for em nome de Jesus, Ele vai conseguir fazer. Então ali, meus irmãos, Balaão era esse tipo de gente.
Ele usava adivinhações, ele usava até as próprias profecias que o Senhor dava para ganhar dinheiro. Ele olhava mais para o lado do dinheiro. Ele olhava mais para o lado de enxergar não o lado espiritual, mas sim o lado carnal. Que o nosso lado carnal só vê coisas da carne, só vê coisas que não provêm do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos olhar para coisas materiais, que nós devemos ajuntar tesouro no céu, que é para lá que nós vamos. Aqui na terra nós não devemos querer juntar recursos, porque até no dia que nós morremos, nem com a roupa que nós vamos para o necrotério nós não volta. Nós vamos com outra. Então nós não devemos se importar com isso. Então Balaão, meus irmãos, era aquele tipo de profeta que ele estava aqui hoje dentro da igreja e amanhã ele estava na macumba. Ele estava hoje aqui louvando a Deus, recebendo profecia, e amanhã ele estava vendendo ela para ganhar dinheiro e aproveitar dos poderes de Deus. Então ali Moabe ficou sabendo que Balaão era desse tipo, que ele amaldiçoava. Aqui ele disse: quem você amaldiçoa está amaldiçoado, quem você abençoa está abençoado. Só que o que Balaque não sabia, era que o povo de Deus já estavam abençoados. Então não adiantava ele querer que Balaão amaldiçoasse, porque ali já estava abençoado. Quando Deus abençoa, não adianta diabo se levantar, porque quando o Senhor Deus, quando o diabo está pensando em arquitetar planos, o Senhor já pensou na vitória. Quando ele está pensando na sua morte, o Senhor já tirou a morte de você e já voltou você para levantar e viver. Então ali ele chamou Balaão para vir amaldiçoar, porque ele estava com medo daquele povo. Então ali ele achava que quando Balaão amaldiçoasse aquele povo, talvez o povo ficasse fraco e ali ele conseguisse fazer alguma coisa, porque ele sozinho não ia conseguir. Então ali ele enviou pessoas até Balaão para poder trazer ele, mandou o recado. Ele enviou anciões para Balaão, mandou um recado para que ele viesse amaldiçoar o povo, e queria pagar muito bem, queria dar ouro, iria dar prata, iria dar tudo. E ali, quando aqueles anciãos chegaram lá, que disseram o que estava acontecendo, Balaão disse assim: eu não irei. O Senhor disse assim: quem é esses homens? E ele disse, contou a história, que ele tinha mandado, que Balaque tinha mandado para poder ir amaldiçoar o povo. Então ali Deus disse: não, você não irá com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto são benditos. Tem Bíblia que diz assim: portanto eles são abençoados. A minha diz bendito. O que Deus quis dizer foi: eles já são abençoados, eles já estão debaixo da minha graça. Não adianta o diabo querer fazer nada, porque o que é meu ninguém toca, o que é meu ninguém trisca. Foi isso que Deus quis dizer para Balaão naquela hora. Mas Balaão, como já falei, era um profeta que ele olhava para o lado carnal. Ele gostava de ver pelo lado de querer ajuntar as coisas, querer juntar recurso, foi grande, ele queria. Então ali ele disse: eu não irei, mas dorme aqui, tipo, sei lá, vai que Deus muda de ideia, dorme aqui nessa noite. Quando foi de manhã, o Senhor disse: não vai. Então ele disse: não irei. Ele não foi. Ali Balaque ficou chateado e mandou outras pessoas mais importantes. Foi dobrado o que ele tinha oferecido da primeira vez. Na segunda vez ele dobrou. Mandou anciões mais fortes, mais bonito, mais poderoso para eles, porque poderoso é só Deus. Então quando chegou lá, a mesma coisa. Aí, quando eles disseram que era para ele ir, aí Balaão falou:
dorme aqui esta noite que eu irei ver com o Senhor o que ele me diz. Só que o Senhor já tinha dizido para ele não ir. E ele estava com o coração cheio de ganância. Ele estava com o coração cheio de vontade, pensando naquele dinheiro. E ele pensou, eu vou ali, digo uma palavra ou duas e está tudo certo, venho embora com meu dinheiro e acabou a história. Mas só que a história se reverteu. Ali Deus disse a eles, se eles vierem, você vai, mas você vai fazer o que eu mandar. Então ali Balaão estava com o coração cheio de vontade, cheio de maldade, mas ali o Espírito Santo de Deus já era quem estava comandando. Ali ele já ia não para amaldiçoar, ali ele já ia para abençoar o povo. Ali ele já não ia mais amaldiçoar aquele povo. Ele achava que ia, mas só que nós não temos que achar. Quem acha é Deus. Quem manda é Deus. Nós não temos que pensar. Nós temos que pedir direção. E quando Ele disser, nós ir. Mas nós ir de corpo e alma puro, com a nossa mente limpa, sem nenhum tipo de maldade. Porque ali o Senhor vai trabalhar. E se nós for com o coração cheio de maldade, pensando que o Senhor não está vendo, o Senhor que não dorme, Ele vê tudo. Então ali Ele vai fazer tudo o contrário, para dizer assim, quem manda sou eu, quem faz sou eu. Então ali Ele foi achando que ia amaldiçoar o povo. Meus irmãos, aqui eu vejo nesta hora desta passagem, o Senhor mostra que nós, quando estamos gananciosos por recursos materiais, nós esquecemos de Deus. Nós não lembramos que o Senhor é quem nos deu a vida, é quem nos dá o fôlego de vida. Nós esquecemos de tudo. Então aqui eu aprendo que quando Deus quer mostrar que nós estamos deixando o Espírito Santo, que nós estamos deixando a nossa vida com Deus para seguir a nossa vida carnal, o Senhor é capaz de usar um animal. O Senhor é capaz de dizer que um animal está enxergando mais do que nós. Aqui eu vejo desta forma. Ali Balaão, Deus disse, você vai, mas você vai dizer o que eu mandar. Então ali Balaão pegou sua jumenta. Aí diaconisa, mas você vai falar de jumento? Irmãos, Jesus andou montado no jumento. Foi, e ele usava os animais para falar. Ali quando Eva foi tentada, foi uma serpente que falou com ela. Aqui para abrir os olhos de Balaão, a jumenta falou. Ali quando Balaão montou na sua jumenta, que saiu para ir amaldiçoar aquele povo, ali o anjo do Senhor estava na frente, porque o Senhor já tinha visto a ganância do coração de Balaão. O Senhor já tinha visto que ele não estava indo para uma missão certa, e sim uma missão incorreta, que era pegar o dinheiro, que era só o que para ele restava naquele dia, que Balaão era desses. Então ali quando Balaão saiu, o anjo do Senhor chegou na frente da jumenta no caminho, e a jumenta recuou. Só que ali Balaão estava tão cego, Balaão estava tão querendo receber aquela paga por aquele trabalho, que ele não foi capaz de pensar, de enxergar o que o Senhor estava fazendo. Ele não foi capaz de recuar e pensar, o Senhor está vendo meu coração, o Senhor está lendo meus pensamentos, e o Senhor sabe que eu não estou com boas intenções. Ele não foi capaz de pensar nisso. Então ali, meus irmãos, a jumenta recuou, e ali ele ficou com raiva e bateu naquela jumenta, ele espancou aquela jumenta. Porque nós, meus irmãos, temos que viver atento no que Deus nos fala. Nós temos que viver atento em cada sinal que o Senhor nos dá. Cada sinal que o Senhor nos dá, nós temos que pegar, porque nós, quando temos o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, tudo que o Senhor faz, que vem do Espírito Santo, nós enxerga. Agora, se nós estiver cego espiritual, se nós tiver deixado o Espírito Santo de Deus e estiver indo pela nossa própria vontade, querendo juntar recursos, querendo juntar coisas que não provêm do céu, pois ali
ali dá tudo errado. Então ali quando o anjo do Senhor se pôs na frente da jumenta, ali a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor estava lá com a espada desembainhada, porque, meus irmãos, não adianta se levantar contra o povo de Deus, não adianta marcar coisa para destruir o povo de Deus, porque ali o anjo do Senhor está com a espada desembainhada. Quem vai lutar contra quem nos faz o mal não é nós, quem vai lutar contra quem nos quer fazer o mal é o Senhor. Por isso que nós não devemos querer retrucar, nós não devemos querer fazer vingança com nossas mãos, porque tem um que batalha por nós. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, meus irmãos, que ali o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada para lutar contra Balaão agora. Contra Balaão, porque o Senhor sabia do coração dele. O Senhor sabia o que estava no coração dele. Então ali a jumenta recuou e foi por outro caminho. Está dizendo no texto, é porque o texto é muito grande, não dá de ler. Mas se os irmãos quiserem ir em frente, é só continuar que os irmãos vão ver. É um texto muito grande. Então ali a jumenta foi por outro caminho. Ali estava o anjo do Senhor de novo, com a espada na mão, e a jumenta viu, e ali não tinha como a jumenta passar. Então ali a jumenta imprensou o pé de Balaão na parede, ou era cerca, não sei. Então ali ele imprensou, Balaão ficou com mais raiva, e ali espancou a jumenta mais uma vez, e ainda não foi capaz de enxergar que o Senhor estava querendo que ele tirasse aquilo do coração dele e fosse para o outro lado. Porque quando nós andamos cego espiritual, é desse jeito, nós não conseguimos enxergar. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, até num sorriso, até num caminhar, você vê o Espírito Santo de Deus ali. Se nós andarmos em comunhão com Deus. Então ali, meus irmãos, pela terceira vez, a jumenta foi por outro lado, e agora ali o anjo do Senhor botou ela por um caminho que não passava mais para lá. A Bíblia diz que a jumenta não podia passar nem pela esquerda, nem pela direita, e ali ela não achou o que fazer e se deitou, de tão agoniada, coitada. E ali Balaão, com mais raiva ainda, espancou de novo, pela terceira vez espancou a jumenta. E ali o Senhor disse: não vai ver não, pois agora eu vou me manifestar e eu vou mostrar que eu sou Deus. Ali o anjo do Senhor, ali Deus abriu a boca da jumenta, e ali a jumenta falou com ele. Ali a jumenta falou: por que tu tá me batendo? Por que tu tá me batendo? Não sou eu a tua jumenta? Eu sempre fiz o que tu quis. Eu tenho por acaso esse costume de fazer isso? E ele disse: não tem. Ali o anjo do Senhor se manifestou. O Senhor abriu os olhos dele e ele viu o anjo do Senhor com a espada na mão. Só ali ele enxergou que o Senhor era que não queria que ele fosse. Só ali ele viu que estava pecando. Só ali ele viu que estava indo contra a vontade do Senhor. Porque quando Deus abençoa, a palavra de Deus diz lá no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando Deus abençoa, quando Deus bota o Espírito Santo dele em você, que você dá lugar para ele agir na sua vida, pode vir o que vier, não vai te atingir, e você vai conseguir todos os seus objetivos. Então ali Deus abriu, quando a jumenta falou, Deus abriu os olhos de Balaão, e Balaão viu o anjo do Senhor e falou: Senhor, eu pequei. Aí ele reconheceu que tinha pecado. Se quiser eu volto, Deus disse: não, você vai, mas você vai abençoar, você vai dizer o que eu disser. Então ali Balaão foi. Quando Balaão chegou lá, quando Balaão foi chegando lá, aí Balaque falou: vamos lá para os montes, porque nós vamos fazer os sacrifícios lá, e lá você vai abençoar, lá você vai amaldiçoar o povo.
Que ali aquele povo, eles achavam que nos montes, em lugares onde eles adoravam o Deus deles, ali podia fazer mais grande, a mágica seria maior, o Deus deles via melhor, a tradição deles. Então ali chegaram lá, Balaão mandou sacrificar carneiros, mandou sacrificar bois, e ali em cada pé de cada altar, Balaão mandou botar um. Então ele disse: agora eu vou ali falar com o Senhor. Eu vou ali falar com Deus para ver o que ele vai me dizer. Quando ele chegou lá, que o Senhor falou, ele disse: eu matei um boi, eu matei um carneiro, estou aqui para amaldiçoar o povo. E Deus disse: você vai dizer, você volta e você vai dizer o que eu mandar. Você volta e você vai dizer o que eu mandar. Então ali Balaão voltou. Quando chegou lá em Balaque, aí Balaão amaldiçoou o povo. Eu estou esperando, amaldiçoe esse povo. E ali na hora que Balaão abriu a boca para amaldiçoar o povo, ali o Senhor falou: vem amaldiçoa-me a Jacó, vem e detesta a Israel. Ali na hora que ela abriu a boca para amaldiçoar aquele povo, ali o Senhor falou na boca de Balaão: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei o que o Senhor não detesta. Balaão achava que ia amaldiçoar o povo, e ali o Senhor falou na boca dele: como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, como eu detestarei o que Deus não detesta. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz com aqueles que Ele já escreveu o nome no livro da vida. É assim que Deus faz com aquele que obedece. É assim que Deus faz com aquele que busca de dia e de noite. Ali Balaque falou: Balaão, não está certo. Eu te chamei para amaldiçoar o povo e você abençoou o povo. Como assim eu não vou te pagar? Não está certo? Vamos para outro monte. Você que esse daqui não deu certo, mas ali vai dar. Pela segunda vez. Mais outra tentativa. Fez todo o trabalho de novo. Fez tudo que tinha que fazer. Que eles tinham aquele ritual deles todo lá. E ali Balaão falou: fica aí que eu vou falar com o Senhor. Meus irmãos, quando Balaão foi lá falar com o Senhor disse: vai e fala o que eu disser. E ali ele voltou pela segunda vez. Ali quando ele chegou, que ele disse assim: Balaão, amaldiçoa o povo. Foi isso que você veio fazer? Eu estou nervosa, amaldiçoe esse povo. E Balaão, na hora que Balaão abriu a boca para amaldiçoar o povo, ali o Senhor falou na boca de Balaão: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinho contra Israel. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para mim e para você nesta noite é que contra o povo de Deus não adianta vela vermelha, não adianta vela azul, não adianta vela preta, não adianta galinha do pescoço cortado, não adianta nada que venha da macumba, feitiçaria, porque ali Deus já abençoou. Ali nada vai te pegar. Porque o que Deus abençoa está abençoado. E o que Ele amaldiçoa está amaldiçoado. Aquele povo, eles só iam receber maldição se fosse da boca do Senhor. Não adianta fazer por onde, não adianta caçar meio de macumba, não adianta jogar palavra negativa, que se você verdadeiramente serve ao Senhor, nada vai te pegar, nada vai te derrubar. Porque Deus é contigo. Deus é contigo, não vai pegar. Então ali Balaque já nervoso, nossa, não vai amaldiçoar. Que é isso? Você está fazendo tudo o contrário. Eu não vou te pagar, não. Eu não vou te pagar.
E agora, como é que vai fazer? Vamos mais uma vez, mais uma tentativa, porque agora sai, agora vai. E pela terceira vez tudo aconteceu de novo. Quando Balaão foi lá que falou com o Senhor, que voltou, que abriu a boca para dizer assim: eu amaldiçoo. Aí Deus fala na boca de Balaão e diz: Deus não é filho, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não confirmaria. Essa foi a última tentativa de Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Porque quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava. Porque é assim. Mesmo que alguém, que nós somos pessoas, que nós incomoda todo mundo, mas ali é incomodando e você caminhando. É incomodando e você glorificando. É incomodando e você louvando. É incomodando e você orando. Porque nós crentes, nós vive orando, nós vive cuidando da nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Salmos 1 que bendito é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E é assim que nós vivemos, meus irmãos, é assim que nós fazemos, meditando, praticando, fazendo o que agrada ao Senhor. Então ali, meus irmãos, na terceira maldição, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Meus irmãos, aqui eu vou encerrar, que eu já estou ultrapassando. Meus irmãos, aqui eu quero dizer para mim e para você que quando você vive nos caminhos do Senhor, você pode receber um mandado de maldição, mas aquilo ali Deus vai pegar e vai transformar em bênção. Quando José foi levado ali para o Egito, que ele foi vendido ali como escravo, que os irmãos dele descobriram que era ele, que ele fez o bem para eles, falou que era o irmão deles e tudo mais. Ele falou para os irmãos dele, tá lá. Ele disse assim: o que vocês me queriam de mal, Deus transformou em bênção. Agora ele era governador e ele era rei do Egito, da onde ele foi vendido. Então, meus irmãos, governador. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor faz com quem vive na presença dele. É isso que o Senhor faz, e não é questão de vir dizer, é questão de que você vê, que você vive. Então, meus irmãos, eu quero dizer aqui, vou encerrar, eu quero dizer aqui para mim e para você nessa noite: seja fiel. Viva o Senhor, viva para o Senhor, que tudo que você fizer será abençoado. A palavra de Deus diz que quem faz a vontade do Senhor será abençoado. A tua casa, a tua roça, o teu jumento, os frutos do teu ventre, tudo será abençoado. A palavra de Deus diz que ali em Salmos, primeiro diz que será como uma árvore, que as folhas nunca caem. Quem faz a vontade de Deus, quem permanece firme nos caminhos do Senhor, sem maldade, quem permanece brilhando, quem anda pelos caminhos do Senhor, quem recebe Deus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, não vai perder. Às vezes a gente, quando não vive nos caminhos do Senhor, pensa: o que esses crentes falam? Que alegria é essa que eu não vejo? Meus irmãos, só quem sabe é quem participa do banquete do Senhor. Só quem sabe é quem vive na presença do Senhor. Que alegria, quão grande nós somos felizes quando nós servimos ao nosso Deus. Se você chorava, você não chora mais. Você pode até chorar, mas é de emoção, de alegria. Eu mesmo, quando eu chego nessa igreja, quase que fico nadando dentro das lágrimas, porque eu não sei agradecer o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor já fez tanta maravilha, tanta bênção na minha vida, que se eu for contar,
é muita coisa. Mas se você quer viver esse amor, se você quer participar dessa alegria, dessa felicidade e dessa verdade, se você quer ser abençoado por Deus, aceite Jesus na sua vida. Esqueça o velho homem, esqueça quem você era, esqueça o que você fazia, porque Deus vai te perdoar, Deus vai te levantar e vai te levar para a glória. É só você permanecer firme nos caminhos dele. E eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.